Seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação, aqui sempre com dicas sobre investimento, quer seja em renda fixa ou renda variável. E hoje a gente vai falar sobre imposto sobre os lucros nessas operações. Para conversar com a gente, Gilvan Bueno, especialista em finanças e em investimentos. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Ótimo estar aqui. Boa semana pra gente. Gilvan, a gente vive uma realidade onde na poupança não se cobra imposto. Então você não tem essa margem perdida aí no lucro. E aí, quando a pessoa migra para outras rendas fixas ou rendas variáveis, existe a cobrança de imposto ou continua tudo igual? Como funciona essa questão? Excelente ponto para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Lembrando sempre que esse encontro ele é construído por pessoas que nos enviam suas dúvidas e essa é uma dúvida número 1 hoje no mundo dos investimentos. Por quê? A poupança, no passado, quando comparada com outros produtos de investimento, posso até destacar como veículos de investimento, ela sempre tinha um benefício de não ter imposto no lucro. Então, ali, 3 questões fundamentais da poupança para que todos tenham conhecimento. Primeiro, no campo da rentabilidade. A rentabilidade da poupança ela é 70% da taxa Selic. Então, se essa taxa Selic está 6%, vai ser 60% desses 6%. E mais TR, que é um indexador que acelera. O que é um indexador? É algo que contribui para a sua rentabilidade, está indexado. É como se o meu salário tivesse indexado a algo. Bem, dito isso, a poupança tinha um segundo benefício, que era a ausência de imposto no lucro. E o terceiro ponto é a questão da marcação a mercado. A poupança ela tem uma data de aniversário. Então, normalmente as pessoas que tentam apresentar os benefícios de sair da poupança é lucratividade, né, na rentabilidade. Por exemplo, a taxa Selic é maior do que a poupança. Tesouro Direto, por exemplo, que é o primeiro grande passo para quem está saindo da poupança, ele tem ali a marcação a mercado. Diariamente, o valor é corrigido. Já a poupança não tinha marcação a mercado. E aí a dúvida número 1, muitas pessoas falam o seguinte, olha, mas a poupança não tem imposto no lucro. E aí, como é que eu faço? E aí tem a ideia do longo prazo. Na tabela de renda fixa, né, quando você olha ali para os produtos de investimento, saindo da poupança, depois de 2 anos, você tem a menor alíquota de investimentos. Como assim 2 anos? Então hoje, 2019, você fez o seu investimento, você vai ficar 2 anos, ou seja, 721 dias após que você aplicar. Em 721 dias, você terá uma alíquota de 15% no lucro. Importante destacar que é no lucro. Muitas pessoas ficam com a dúvida assim, no principal, o que é o principal? Apliquei 100 mil reais, é isso aí, apliquei 100 mil reais, ele teve um crescimento de 6%, agora ele é 106 mil reais. Então esses 6 mil reais, ele vai ter uma tributação no lucro. E essa tributação no lucro depende do tempo que você ficou. Então, hoje o momento a poupança tem a sua lucratividade, sua rentabilidade menor, porque ela está indexada à taxa Selic. Nós precisamos fazer uma saída, né, uma diversificação, olhar outros mercados, outras rendas fixas, aí você vai ter imposto no lucro. Aí você pode me perguntar, Gilvan, quais seriam desses investimentos? Tesouro Direto, imposto no lucro, CDB, imposto no lucro. Se houver uma movimentação nesse lucro dentro do prazo de 2 anos, ainda assim haverá a dedução desse imposto? Sim. Qualquer valor que for a rentabilidade maior do que o seu valor investido, você vai ter ali uma tributação. Sua pergunta é ótima. Por quê? A tributação ela acontece da seguinte maneira, e é por isso que é importante destacar o longo prazo no investimento. Se você faz um investimento e fica de 0 a 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto no lucro. Se você fica de 181 a 360, você vai pagar 20% do lucro. Acima de 360 dias, até 720, você vai pagar 17,5% do lucro. E acima de 2 anos, né, de 721 dias, você paga 15%. Então é bom ficar esperto, não achar que se tirar o lucro ali vai também liquidar a questão do imposto, você não vai acabar mordendo do seu investimento ali mesmo, né? É isso. Agora na questão das ações, agora a gente entra para a questão da renda variável. É o mesmo sistema? Como funciona? Ótima observação. Então, até para contextualizar os nossos assinantes, eu tenho aqui a renda fixa. Ela basicamente vai ser essa tabela de 22,5% a 15%, sempre depois de 721 dias a menor alíquota. E do lado de cá eu tenho a renda variável. A renda variável ela tem alguns detalhes interessantes. Se você compra, se você é o executor, a pessoa que pensa o investimento, que utiliza o home broker,
que é aquela plataforma online de compra e venda de ações, você tem a questão que é o seguinte, dentro do mesmo mês, vamos dizer que no mês de agosto, você movimentou, vendeu, né, comprou a ação a 10, vendeu a 20, teve lucratividade acima de 20 mil reais, né? Não é o lucro, é a venda. Se você vendeu mais que 20 mil reais no mês, você vai pagar imposto. Mas esse imposto é em cima do lucro. Em cima do lucro. Mesmo que eu tenha vendido 22 mil, mas esse não é o meu lucro. A parte do meu lucro é de onde vai ser tirado esse imposto. Na verdade, não. Aí a questão é interessante. Você movimentou acima de 20 mil reais no mês? No exemplo que você deu, sim. Você movimentou 22 mil reais. Então, você vendeu. Imagina, você comprou a 15 mil reais, vendeu 22 mil reais, com a lucratividade. Tá? Então, você vendeu 22 mil reais, você passou de 20 mil no mês, você vai pagar imposto, que é 15% sobre o lucro. Mas você pode perguntar assim, mas Gilvan, por que 20 mil e passou de 100 mil? O que fica até 20 mil reais? Esse que é o legal, ele tem isenção de imposto. Então quem compra ações via o home broker e vende até 20 mil no mês de agosto, ele é isento de imposto de renda. Aí se ele vendeu acima de 22 mil reais e teve lucro, consequentemente, ele vai ter que pagar o imposto. Ele não tem essa isenção de tributos. Eu posso, então, ter a opção aí de repente, dentro de um lucro de 30 mil, eu vendo 20 mil no mês, deixo 10 mil para o outro mês, mas eu corro o risco também de no outro mês não estar valendo tanto assim as ações. Esse é um pensamento interessante. Numa oportunidade, eu participei de um curso, e ele falou o seguinte, você pode até o último dia do mês, dia 31, vende 18 mil reais no dia 31, o dia 1º você vende a diferença. Porque o mercado de ações tem muito essa questão de mercado, né? O sobe e desce das ações, enfim. E aí você vai aproveitar esse momento. Só tem um detalhe que é importante destacar. Nós estamos enxergando aí que o Brasil tem 1 milhão de investidores na Bolsa de Valores atualmente, um número pequeno, a gente espera que ele venha apresentar novos patamares, vamos colocar assim. E as pessoas perguntam, mas quem declara o ganho no mercado de ações? É a pergunta número 1. Então, toda pessoa que compra no home broker, ele próprio, Josué, declara o seu ganho. Ele faz isso via um DARF, né, uma declaração do Imposto Federal. É um código chamado Código 6015. O Código 6015 identifica operações no mercado de ações e aí ele paga o seu imposto, tem uma tabela, tem um cálculo, o próprio site da Receita Federal oferece isso, e aí ele paga esse valor, mas ele próprio. Então perceba, ele próprio... operador ali, isso. O comprador, ele vai... E muita gente não sabe disso, e aí vai tendo lucro no mercado de ações e não declara. Aí cai na malha fina. Por que ele cai na malha fina? Porque ele não declarou os tributos. Então esse é um ponto interessante. E é bom saber quem faz essa declaração do imposto de renda para que a gente também não fique apurrinhando o nosso corretor também, né? Como se ele fosse obrigado a fazer essa questão. Tem uma questão também da cobrança do imposto já na transação e é aquilo que denuncia para o leão, né? E excelente pergunta, é o dedo duro, o nome é Imposto de Renda Retido na Fonte. Toda vez que você faz uma movimentação no mercado de ações, sempre lembrando pelo home broker, que ele dá ali uma pequena alíquota de 0,005, se for uma operação que você fique mais de um dia, e se for operações de day trade. O que é o day trade? Comprar e vender as ações no mesmo dia. Esse imposto ele é de 1%, só na hora que você faz a declaração, você ajusta esse valor que ele reteve. E só para complementar, para não deixar passar, as pessoas podem perguntar, e os fundos de ações? Os fundos de ações tem uma tributação de 15% no lucro. Independente do momento de tudo, ele não tem essa isenção de 20 mil reais. Você usa um fundo de ações, um gestor, uma equipe para fazer essa decisão e quando você faz o seu resgate com lucro, 15% do lucro é retido. Então, até para contextualizar o nosso bate-papo, na renda fixa eu tenho um patamar de 15 a 22,5, comprando pelo home broker eu tenho um patamar e comprando via fundos de investimento em ações eu tenho um outro patamar. Então acho que só vale a pena talvez relembrar aqui o pulo do gato na questão do day trade lá. Então observe bem essa questão, se você vai obter um lucro, aí, uma movimentação de até 20 mil reais, veja se não vale a pena de repente limitar aí até esses 20 mil e lucrar um pouco mais aí, porque R$1.500, vamos pôr assim, se você já economizar, já dá para investir mais, né? E eu vou contar uma notícia triste para os nossos ouvintes. Day trade não tem um benefício de 20 mil no meu. Só nas operações normais. Só nas operações de longo prazo. Então, se você for fazer day trade, comprou num dia, vendeu no mesmo dia, sem chances.
comprou num dia para vender no outro dia, você tem a oportunidade aí de segurar um pouquinho esse dinheiro e não alimentar tanto assim o leão. É verdade. Lembrando que é sempre bom destacar essa operação no mercado de ações, e até um ponto que pessoas perguntam, nós estamos em agosto, então você tem até setembro do próximo mês para fazer essa informação via o DARF, do código 6015, informar o seu lucro. Normalmente as pessoas não têm esse conhecimento e acabam caindo na malha fina, e essa questão da tributação é importante. Por exemplo, quando você olha para a renda fixa aqui, você vê assim, CDBs com uma rentabilidade maiores, ok, então acaba ficando igual. Mas um CDB, um título de dívida emitido por bancos ou por empresas SA, que são as debêntures, se a rentabilidade for baixa, você ainda vai ter a tributação no lucro. Então, por isso que a gente está falando assim, vamos começar a entender um pouco mais o que está acontecendo, porque se você tem lá um CDB que ao ano te dá R$ 5,90, ele vai ter 20% de imposto no lucro. Consequentemente, essa rentabilidade vai ficar igual à poupança. Então, hoje é interessante, Josué e nossos assinantes, olhar a questão do custo. Porque se o produto tem muito custo e ainda tem tributação, às vezes você vai ter que deixar o dinheiro, ele e a poupança não vai ter muita diferença. Isso aqui é um detalhe super curioso. É bom observar isso. A gente sempre brinca aqui, tenta trazer esse assunto de uma forma mais leve, mas é importante que você esteja em dia com as suas obrigações legais para continuar investindo bem. Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. É sempre um prazer, a gente tem recebido diversas perguntas, cada vez mais as interações estão aumentando. Essa é a proposta do Investidor em Ação, aproximar sem querer vender nenhum produto. Nossa ideia aqui é vender o conhecimento, né? Porque com conhecimento você consegue fazer grandes transformações. Isso aí, rumo aos 2 milhões de investidores. Ah, boa! Um abraço. Um abraço. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência e nós nos vemos no próximo Investidor em Ação.